Olá, essa é mais uma aula, né, em vídeo que nós estamos gravando para o 7º período do curso de jornalismo. Pedindo desculpa mais uma vez por não podermos usar os equipamentos para produzir a nossa interação, a nossa aula interativa através do Google Meet. É que são muitos problemas, né? E sobretudo em questão de manutenção de equipamentos. Então eu pediria desculpa aos meus queridos alunos, no sentido de a gente produzir essa aula em vídeo, mas eu estou enviando, né, concomitantemente, o capítulo inteiro da aula de hoje, no sentido de que vocês possam estudar essas disciplinas, essas matérias, no sentido de que possamos fazer, né, uma prova, né, a prova, quer dizer, eu vou promover a prova, vou elaborar e vou mandar para vocês. Vocês vão responder dentro de um prazo que nós vamos prever ainda dentro do protocolo da coordenação do curso. Gostaria só de imaginar, né, que as provas serão respondidas pelas equipes que estão, né, já estão reunidas no sentido de fazer os projetos experimentais. Então vocês ficam exatamente me devendo 2 trabalhos, né, que é o trabalho da A2 para a prova de técnica de jornalismo, né, 3, e também, né, o primeiro, chamado primeiro capítulo, né, do projeto experimental que vocês já devem ter escolhido, né. Enfim, é só para fazer esse tipo de demonstração. Por outro canto, por outro lado, né, eu recebi um e-mail de um aluno perguntando por que razão esse exame está fazendo exatamente esse livro, como se escreve a história, né, do Paul Venner, do Paul-Maurice Venner, que é um pensamento francês, mas muito interessante o livro, até porque esse livro foi adotado pelas principais universidades do país, com ênfase para a Universidade de Brasília, a USP, São Paulo, Santa Catarina, a Universidade Federal de Santa Catarina. Enfim, o livro ele é hoje considerado um ícone para quem está estudando, né, as questões historiológicas, principalmente levando em consideração a filosofia da história, né? Então, como se escreve a história, é a obra de 1971, né, uma obra de epistemologia histórica, né, na linha dos primeiros trabalhos de Raimundo Aron e de Henri Marot. Quer dizer, sobre a filosofia da história, né, sobre a filosofia da história. Quer dizer, como você vai contar uma história pelo ponto de vista epistemológico, não tanto, né, com a grandeza da ideologia imposta, né, até mesmo pelo discurso da pós-modernidade, em que separa exatamente, né, ainda separa a luta de classes dentro de um diapasão, né, dentro de uma orquestração em que ela não há afinação dos instrumentos, né, da história. Então, o que nós queremos fazer exatamente? Essa obra, ela foge um pouco das correntes marxistas e estruturalistas, então dominantes, nos anos do final do século passado, né? E aí, e ela se apoia exatamente, né, em particular, na metodologia elaborada por Max Weber, né, que considera ser, antes de mais nada, um pesquisador das raízes ideológicas da história. Quer dizer, é uma questão, né, que vamos entender que nós vamos fazer muito mais um trabalho experimental a partir dos nossos saberes e do interesse que nós temos pela história, e isso, vocês podem ficar tranquilos, mas isso vai identificar exatamente a parte ideológica, ou seja, o espaço ideológico que vocês ocupam dentro do espaço, ou seja, dentro do chamado ciberespaço. Ou seja, o que é o ciberespaço? É o lugar para onde vão convergir todas as tendências da pós-modernidade, né? Então, durante muito tempo, né, esse livro foi muito incompreendido. Vocês imaginem um livro que fala sobre filosofia numa época que as pessoas estão tratando de ideologia, né? Então, esse livro, inclusive, ele rejeita a ambição globalizante da disciplina de história. Ela trabalha exatamente na contramão, né, de todas as questões que envolvem o objeto da historicidade. Por que razão que faz isso, né? Faz isso no sentido de mostrar que o historiador, ou seja, o pensador, o filósofo, né, o Maurice,
ele fala exatamente o quê? Ele trata das questões não em busca de uma assertiva. Ele busca exatamente fazer o quê? Fazer com que quem ler o livro, os estudantes de jornalismo principalmente, eles tenham uma ideia da formulação, né, epistemológica. Por que ele faz isso? Porque nem sempre aquilo que ele fala está exatamente numa forma que você não consiga questionar. Todas as questões colocadas por Maury, ele é exatamente o quê? São questões que podem ser questionadas, né? E sendo questionadas, ele chama para dentro do tema outros autores muito mais interessados sobre isso. Então, quando ela inclui, né, um ensaio inédito, né, de Foucault, Revolução na História, ele consagra ao seu amigo Michel Foucault o que tem como objetivo mostrar aos historiadores, muitas vezes reticentes em relação ao filósofo, né, a fecundidade da aplicação à história de um método mais genealógico. Então, por que isso? Porque antes de trabalhar a questão da história pela questão da sua forma, didática, né, ou seja, progressivamente liberada em termos da contação da história, ela também acelera o processo de questionamento. Então, por isso que se escolheu esse livro, né? Eu penso que escolhendo esse livro, a gente está exatamente par e passo com todo o projeto de ensino-aprendizado das diferentes escolas de jornalismo do país, né? Então, nesse capítulo em particular, ele é muito interessante, né? Ele é muito interessante. Por que isso? Por que ele é interessante? Porque ele fala exatamente o seguinte: nem fatos, nem geometralidade, mas tramas, né? Quer dizer, o que ele coloca é o seguinte: os fatos. O que são fatos? Fatos é aquilo que se origina, né, da dinâmica da sociedade, ou seja, da dinâmica dos conflitos sociais. E outras questões mais. Se você não tiver por detrás de cada história, né, uma trama definida, dificilmente você vai conseguir contar essa história. E o que vem ser geometralidade? Geometralidade, na realidade, ele é a antítese, né, da síntese. A história, ela, para ser bem contada, ser bem compreendida, ela tem que ser sintética. E a geometralidade é aquilo que muitas vezes a história antiga, ou seja, a história antes de uma ideia filosófica, ela começava a contar, né? Então contava exatamente coisas com detalhamentos que na realidade ela emburrece, né, quem está diante dessas tramas. Quer dizer, quem usa muito essa questão de geometralidade, né, é exatamente o que? A televisão, as novelas de televisão, os livros históricos escritos exatamente a partir depois, ou seja, nesse terceiro milênio. Então, há uma conotação, né, filosófica às tramas muito mais do que ideológicas, mas nós não podemos perder a densidade, né, de que todas as histórias nos permite, né, pensar no que? Na continuidade das lutas de classe propostas por Marx, né? Muito embora elas não sejam exatamente o quê? Não sejam o leitmotiv da nossa contação, mas a nossa contação não seria nada sem exatamente entender a chamada luta de classe, né? Então, nós podemos entender o seguinte: se tudo o que aconteceu é igualmente digno de história, essa não se tornaria um caos? Esse ele está perguntando, veja só. Por que Polveira está perguntando, né? Ele está perguntando porque ele quer filosofar sobre o assunto. Como um fato seria mais importante do que o outro? Como nós podemos entender se um fato é mais importante do que o outro para definir o quê? A nossa síntese, né? Ou seja, o nosso abandono à geometralidade. A gente ia tratar filosoficamente a questão das tramas. Como? A partir de quê? A partir da nossa visitação histórica, né? Então, você visita histórica, você tem uma história oficial. Você revisita essa história e tenta buscar alguns condimentos dessa história que permita também falar um pouco não só sobre os vencedores, mas também sobre os vencidos. Agora mesmo, nós estamos aí com um trabalho muito fecundo, né, que se fala exatamente sobre, por exemplo, vidas negras importam, né? Quer dizer, é uma titulação interessante, mas que nos relevam, né, a pensar sobre a questão filosófica que envolve essas tramas que estão acontecendo hoje.
a morte desse segurança norte-americano, negro, né, o George Floyd, significa exatamente o quê? Aí alguém fala assim, como que uma pessoa sem expressão social, política, econômica, de uma cidade de um país como os Estados Unidos, ela tem exatamente feito o quê? Hoje foi realizados, por exemplo, seus funerais, né, com toda a pompa e circunstância. Por quê? Porque ele passa a ser simbolicamente a expressão maior, né, de um estudo filosófico sobre essas tramas. Essa história não começou agora, como diríamos, né? Quer dizer, essa história não começou agora. Essas tramas não são de agora, elas estão sendo discutidas no hoje. Porque esse movimento hoje que se tornou exatamente o quê? Se transformou, né, de um grande debate nos Estados Unidos, ela começa a ganhar corpo, inclusive, por todo mundo, por todo o universo. Por quê? Porque em todos os lugares existe exatamente discriminação racial, né? A questão da escravidão, ela não acabou, né? Ela tem os seus processos que vão se renovando a cada dia e que inclui nesse discurso, filosoficamente, sabe, os pobres, né, e as pessoas sem expressão na sociedade, né? Quer dizer, quando na semana passada, né, nós tivemos o quê? A Polícia Militar agiu, né, com truculência contra um grupo de manifestantes que estavam tratando exatamente em Campos dos Goytacazes, né, tratando de que, se posicionando com relação ao seguinte, vidas, né, quer dizer, essa questão, esse movimento, né, esse movimento interessante, a luta de classe é muito presente nisso, quer dizer, as vidas importam, vidas negras importam, foram para o calçadão. Quer dizer, que é exatamente o palco mais importante do município para cuidar dessas questões, tá, envolvendo as tensões, os conflitos da sociedade. E, no entanto, a polícia foi lá e jogou gás lacrimogêneo, spray de pimenta, usou de cacetete, usou da violência, da truculência para dispersar, como se fosse exatamente proibido, né, a manifestação livre que está exatamente constando na Constituição de 1988. Olha que coisa interessante, né? Mas por que isso? Pela legitimação, né? A polícia se acha legítima, né? Para criar essas truculências, para justificar a não reunião de pessoas no centro. E isso era o quê? Isso era uma propriedade, né, de quê? Produzida pelo golpe militar de 64. Né, e que começa a se extenuar a partir de 1985, no final, ou seja, na última década do século passado. Então, o importante disso tudo não é exatamente a ação, né, ação legítima, quer dizer, legitimada, não legítima, legitimada da polícia, mas exatamente o quê? É um discurso que nós temos que procurar através das tramas. Por que essas coisas acontecem ainda hoje, né? Em 2 décadas nós temos de vivência do chamado terceiro milênio. Por que isso acontece? Então, essa é exatamente o quê? Essa é exatamente o grande projeto filosófico de Paul Venner, né? É de entender isso. Aí você podia entender o seguinte, bom, mas como que é interessante isso? Bom, então você tem exatamente o seguinte, você tem duas possibilidades de compreender, né, que, por exemplo, na época de Luís XVI, do Luís XIV, por exemplo, ele coloca isso aqui, e tem exatamente lá um nômade. Então, se o Luís manda exatamente decapitar o nômade, né, nós temos que buscar o quê? Quer dizer, Luís XIV praticou o crime legitimado pelo poder, né? E essa história desse nômade, quem é esse nômade? Nós temos que criar uma trama para estudar exatamente essa questão. Assim como, para entender exatamente, muitas pessoas estão falando isso, né? Como que um segurança desempregado, enfim, acusado de passar uma nota de $20 falsa, né? É morto por um policial e que há esse movimento todo. O movimento não está ali na morte de George Floyd, ele está exatamente dentro de uma estrutura, dentro do estruturalismo da escravidão, né? De todo um processo contra a negritude, que ela não se desfaz com o próprio tempo, né? É o quê? Isso vai ser ainda
objeto de luta, né, daqui talvez a 100 a 200 anos. Né? Ela vai fazer isso. Até 200, 300 anos lá na frente, nós vamos estar discutindo essas questões das diferenças étnicas entre brancos e negros. Né? Ser branco é apenas a ideia de legitimar a covardia contra os negros. Não há outra definição. Né? Uma definição também mais clara, mais insofismável e mais própria, mais próxima, né, daquilo que nós estamos verificando hoje. No futuro, por exemplo, nós vamos discutir uma outra questão interessante. O que é mais importante hoje? Né? É a política imposta por Messias, Jair Messias Bolsonaro, ou a pandemia, né, que atropela o governo dele de uma certa maneira, fazendo-o, né, ser exatamente o quê? Uma pessoa que cuida muito mais da questão da economia do que da vida humana. Então, é o seguinte, que fato é mais importante? É um ou o outro? Mas se a natureza, né, do livro é epistemológica, nós temos que buscar questionamento para todas essas coisas. Né? Nós temos que questionar essas questões todas e buscar uma explicação que seja louvável para um caso e para o outro. Se você tratar das questões ideológicas de que nos fala Marx, nós teríamos que fazer o quê? Se nós estamos, né? Porque hoje você tem uma ideia seguinte, você não tem ninguém da esquerda, não tem ninguém da direita, você tem a favor e contra o governo. Quer dizer, se você olhar as pessoas que são favoráveis ao governo, vai considerar que ele, historicamente, estava absolutamente certo em fazer o quê? Suspender todo o processo de aquartelamento, né? de isolamento social, em função de quê? Em função do país desenvolver a sua máquina econômica. Tá? Mas quem é contra o governo, por outro lado, vai entender, né, que a questão do coronavírus, ela veio exatamente para testar, né, o presidente com relação à sua postura de humanidade. Tá? Então são questões, né, questões antagônicas, mas uma coisa não vai viver, evidentemente, sem a outra. Né? Então, se alguém hoje tivesse que escrever, né, você imagina quantos cientistas sociais estão escrevendo sobre a pandemia, sobre o isolamento social, né, sobre o uso de máscaras, sobre, enfim, sobre a hidroxicloroquina, e uma série de outros fatores que é uma discussão permanente, constante e permanente em toda a mídia, né, principalmente a mídia televisiva. Quantas pessoas não estão escrevendo sobre isso? Né? Elas vão ser atropeladas pelo havir ou pelo devir, né, pela própria história? Não sei. Né? Mas é um risco que o historiador consegue exatamente estabelecer, enfrentar, né, esse risco, de entender exatamente o que está acontecendo. O que está acontecendo não é nada sobre o coronavírus, não é sobre a questão desumana ou das desumanidades propostas por Bolsonaro. É exatamente o quê? Uma trama. Essa trama, quem tem que resolver o problema dessa trama, né, de uma forma filosófica, é exatamente o historiador. Né? Então, eu gosto muito desse livro e gosto muito desse capítulo, porque ela não nos deixa exatamente, né, fora de um contexto, né, para explicar, né, nós temos que entrar dentro de um contexto histórico, filosófico, para explicar por que razão que o movimento, né, o movimento nativista universal funciona a partir de quê? De um segurança negro morto por um policial branco norte-americano. Né? Veja só que é uma coisa interessante. O que vai fazer valer? O que vai valer é exatamente o seguinte, a nossa forma ideológica de entender essa história, de entender isso. Por que essas coisas são assim? Né? Por que não são de maneira diferente? Enfim, só para vocês terem entender exatamente o seguinte, o grande projeto experimental apresentado à banca, que tirou a nota 10, né, com a indicação para publicação, foi sobre a escravidão no Brasil e, sobretudo, a escravidão em Campos dos Goytacazes e a posição do jornal 25 de março, feito por Débora. Débora que fez. Quer dizer, Débora hoje está, penso, né, que a última vez que me comuniquei com ela, ela estava exatamente em São Paulo, né, tentando a vida na imprensa da Pauliceia. Mas veja só,
Por que isso? Porque ela tratou de uma questão, uma trama, ela descreveu uma trama dentro de uma questão altamente ideológica, sem ser radicalmente marxista, mas tratando a matéria, a trama, pelo ponto de vista da epistemologia, né? Então, é só para a gente compreender exatamente como é que essas coisas funcionam, né? Eu estou citando essa questão da Débora, porque nós podemos, inclusive, assistir o vídeo dela, o vídeo muito interessante, podemos ler, inclusive, a parte considerável da descrição que ela faz, e aí olhar dentro do projeto mental dela, aonde que ela conseguiu exatamente fazer essa comunicação comparada entre o marxismo, né, entre a ideologia marxista, e ela trabalha muito com Antônio Gramsci, né, que é reconhecidamente um filósofo comunista, né, para exatamente adotar um sistema, né, um sistema de narrativa que está muito dentro da filosofia de que nos fala exatamente o Paul Morrivane, né, e nos fala também o Morrow, o Max Weber, e vai nos falar sobre a própria ideia da Foucaultiana. Por que a ideia Foucaultiana? Porque Foucault, ele exatamente revoluciona a história, porque ele nega a proximidade, né, da sociologia com a história. Olha que coisa interessante, né? Ele nega a sociologia. Por quê? Porque a sociologia se apodera da matéria-prima, que é exatamente, né, as coisas ligadas exatamente à questão da historicidade, né? Então, são coisas importantes que a gente faz assim. As noções de trama, né, elas não são isoladas. Por isso eu estou apenas colocando. Elas não são isoladas. Você não coloca a questão da escravidão simplesmente pela escravidão. Você não coloca a morte, né, de George Floyd apenas como a morte de um negro por um policial branco, né, na principal cidade do universo, né, do planeta. Não é bem isso, né? É a questão seguinte, que esses fatos não existem de uma forma isolada. Elas são parte de uma questão que está sendo discutida, enfim, desde o fim da escravidão no Brasil há 132 anos, né? E aí você imagina, acabou isso? Não acabou, muito pelo contrário. Cada vez que há uma forma de esquecimento, né, um esquecimento coletivo da sociedade com relação à história, né, essas coisas voltam com uma potência muito forte. E as pessoas nem sabem explicar por quê, né? Como que se consegue hoje, né, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial terminou exatamente em 1945, né? Na primeira do século passado, né? 1945. Então são 55, 75 anos depois, as pessoas estão por aí fazendo passeatas, né, e embandeirando exatamente o quê? Fazendo um trabalho bandeirante em favor do fascismo. Como é que você pode imaginar uma coisa dessa? Se não for exatamente a partir, né, do valor epistemológico colocado por Paul Morrivane, no sentido de que, né, as pessoas passam exatamente por uma questão de esquecimento. A história, vai pagando a história, né? Quem não é exatamente um partidário, um adepto da historiografia, ele fica diante de quê? De um estranhamento. Como é que as pessoas saem pedindo o fechamento do Congresso? Isso é uma coisa impossível, né? Como é que... não, vamos fazer com o seguinte, vamos fazer a ditadura militar com Bolsonaro no poder. Isso é uma coisa terrível, né? Só as pessoas que estão sofrendo exatamente desse processo de crescimento, que não só Foucault fala sobre ele, não só Paul Morrivane fala sobre ele, mas também, né, nós temos o Jacques Le Goff, que é uma outra bibliografia que a gente usa muito, né, no curso de jornalismo, que fala exatamente o seguinte, que memória também é esquecimento, né? Então, a responsabilidade de fazer um projeto experimental de vocês é exatamente sobre isso, né? O que vocês vão apelar? Vão falar sobre o quê? Tá? Vocês vão ter uma postura filosófica quando estiverem escrevendo a sua monografia? Vocês estão fazendo alguma coisa diferente, nova, inovadora? Vocês têm uma proposta filosófica, epistemológica nova? Ou vocês estão exatamente repetindo aquilo que as outras pessoas já fizeram, né? Então, isso é mais interessante para a gente compreender, tá, essa noção, né, o chamado... Bom, falava então sobre a questão do nominalismo histórico, né? O que vem a ser exatamente o nominalismo histórico? É mostrar que na raiz do fato, né, ele não se explica por si só. Ele está por detrás de todo um contexto, né?
esse contexto é interessante. Quer dizer, qualquer manifestação política, ela é digna de história? Eu diria, ela é digna de história, desde que ela esteja dentro de uma trama, que ela se justifique pela continuidade de questões ideologicamente propostas, né? Então, a reação social, né, de certa forma, qualquer tipo de reação social, de certa forma, ela é muito frágil diante da teoria filosófica, né? Porque a teoria filosófica ela tem que explicar, através, né, da construção de novos saberes, o que está acontecendo agora, para avivar a memória dos esquecidos. Aquele esquecimento que nos fala no livro História e Memória, o Jacques Legove fala exatamente que memória também é esquecimento, né? Então, essa memória coletiva, que é fruto, por exemplo, da má qualidade da escola, né? da falta de um suporte filosófico para as aulas de história nas escolas de primeiro e segundo grau, até mesmo dentro da própria universidade, né? A gente não está discutindo isso. Tá? Nós vamos discutir as coisas do produto final, tá? Não é do produto final, não é uma simples manifestação, não é o gás de pimenta, né? Não é o gás de pimenta, o tiro de efeito moral, o tiro de borracha, né? Em 25 pessoas fazendo uma manifestação no calçadão que vai se explicar por si só. Ela está dentro de um contexto, né? Dentro desse contexto, em que, né, a própria polícia se sente exatamente legitimada em praticar esse tipo de ação, né? Mostra, sobretudo, algumas coisas. O comandante não é daqui, não conhece a história daqui, né? E veja só, faz isso diante de um outro símbolo, que é o pelourinho, né? O pelourinho está ali exatamente para que atos de selvageria, como os que aconteceram durante a escravidão em Campos dos Goytacazes, nunca mais volte a acontecer. E, no entanto, aconteceu e vai continuar acontecendo. Caso essa legitimação, ela seja exatamente o quê? Tenha o apoio dessas chamadas classes dominantes da sociedade, né? Quando nós não tivermos exatamente a percepção do trabalho que nós estamos realizando. Nós estamos fazendo uma revisitação histórica ou estamos repetindo tudo aquilo, né, que a imprensa e que as edições, as editorações oficiais, né, determinaram para que nós aprendêssemos no futuro, que no caso nosso é o hoje, né? Então fica muito difícil falar sobre essas questões fora de um contexto, o contexto histórico. Então, talvez essa aula seja elucidativa para que vocês, fazendo o projeto experimental, escolha, e está em tempo ainda, né, o que? A linha de narrativa que vocês vão usar. É alguma coisa Foucaultiana? É alguma coisa de Marot? É alguma coisa de Paul Weiner? De Jacques Legove? Não sei, sabe? Isso vai estar na cabeça de cada um, de acordo com a trama que vocês escolherem para desenvolver, né? Eu espero que essa epidemia termine o mais rápido possível, não só a questão pandêmica, mas, sobretudo, a questão do isolamento social, para que a gente possa novamente voltar a filosofar dentro da sala de aula, que talvez seja a parte, né, da educação que eu mais gosto. É exatamente criar, né, novas formas de pensar a própria história, de pensar as ideologias, de pensar os movimentos sociais, os movimentos ativistas, né? E saber em que lado nós estamos. Eu acho que isso é importante exatamente entender isso, sem que a gente force que as pessoas possam assumir uma ideologia de esquerda, entre aspas, né? É entender exatamente, né, que tipo de ideologia vocês querem, porque a escola não pode transformar o pensamento das pessoas criado de uma família que tinha certa forma, né, certo padrão de desenvolvimento educacional, se é filosófico, se é religioso, quer dizer, não dá para fazer isso, mas dá para incluir na cabeça das pessoas tudo aquilo que possa ser para ele, no final, uma grande contradição, tá? Boa noite para todos, um abraço. Eu espero que eu tenha sido o mais explícito possível com relação à aplicação dessa disciplina, que é uma disciplina difícil. Mas veja só, as disciplinas só são difíceis para as pessoas, não são difíceis para as pessoas que são inteligentes, né? Boa noite, um abraço para todos.